Tem uma dor que a gente não esquece. Não é aquela que o corpo sente, é a que o coração carrega em silêncio. Aquela traição que veio de quem você mais confiava. A frieza no olhar de quem você daria tudo. E o pior, a sensação de que essa pessoa simplesmente saiu ilesa, como se nunca tivesse feito nada. Você já se perguntou se o universo vai realmente deixar isso barato? Será que a dor que te causaram vai passar impune? Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai abrir seus olhos e talvez até o coração para uma verdade que muita gente nega, mas ninguém escapa. Curta, comente, compartilhe com quem precisa ouvir isso e não esquece de se inscrever no canal. No comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai mudar a forma como você reage às dores que te causaram. Quem te feriu não sairá impune. Você confiou, abriu portas, revelou suas vulnerabilidades e, em troca, recebeu silêncio, desprezo ou até humilhação. A pessoa que você tanto valorizou não pensou duas vezes antes de te cortar, de te ferir, e ainda teve a audácia de seguir a vida como se nada tivesse acontecido. A indiferença foi a facada e o orgulho, o sal jogado na ferida. Mas deixa eu te contar uma coisa: ninguém fere um coração verdadeiro e sai completamente ileso. Pode demorar, mas o preço chega. A filosofia estoica nos ensina que não controlamos o que fazem conosco, mas somos totalmente responsáveis por como reagimos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos machucam, mas a opinião que temos sobre elas. Você pode achar que foi fraco por ter confiado, mas, na verdade, sua capacidade de sentir profundamente é uma força. Quem machuca alguém assim está, na verdade, revelando a própria pobreza de alma. O que dói agora é a impressão de que o mal venceu, que quem age com frieza sai por cima. Mas isso é ilusão. A vida é um ciclo, e tudo o que fazemos, bom ou ruim, volta. E volta com mais força. Quem brinca com sentimentos alheios uma hora vai conhecer o gosto amargo da solidão, da falta de afeto genuíno, da frieza que antes usava como arma, agora virando uma prisão. A dor que ele, te causou, vai voltar. Não porque você deseja vingança, mas porque a vida cobra, e cobra alto. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos feriram. E é exatamente isso. Não se rebaixe, não deseje o mal, apenas siga. Porque enquanto você se reconstrói, quem te feriu começa a enfrentar o próprio vazio que criou. Há uma justiça silenciosa no universo. Ela não grita, mas age. E quando age, é implacável. Enquanto você transforma a dor em força, do outro lado, quem te feriu começa a provar o próprio veneno, sem plateia, sem apoio e com uma solidão que dói muito mais do que qualquer castigo que você pudesse desejar. Quer saber o que mais machuca uma pessoa que te subestimou? Ver você crescer em silêncio, sorrindo, em paz, enquanto ela se afunda nas próprias escolhas. Continue. O tempo está do seu lado. O preço da maldade sempre volta com juros. A maldade pode até parecer que compensa no curto prazo. Quem mente, trai ou manipula geralmente consegue o que quer, por um tempo. Mas o tempo é um cobrador silencioso. Ele não manda aviso, não bate na porta, não dá a segunda chance. Ele só vem. E quando chega, faz questão de cobrar tudo o que foi feito de forma errada, com juros e correção emocional. A pessoa que te feriu talvez esteja agora rindo, curtindo a vida, se sentindo por cima. Mas por trás desse sorriso falso, existe algo que ela não controla: o destino. Porque tudo aquilo que é construído em cima de mentira e desrespeito está condenado a ruir. E quando cai, cai feio. Quem planta dor, colhe desespero. Não é
Não é castigo, é consequência. Sêneca dizia: o mal que fazemos recai inevitavelmente sobre nós. O estoicismo não prega vingança, mas nos ensina a confiar na ordem natural das coisas. Você não precisa mover um dedo. A vida faz isso por você. É só olhar ao redor. Quantas pessoas que causaram dor a outros acabaram amarguradas, sozinhas ou destruídas por dentro. Aquele que zombou da sua entrega vai implorar um dia por um pingo da paz que você está construindo agora. Não pense que sua dor passou despercebida. Existe uma balança invisível ajustando tudo. E quando ela se desequilibra, alguém paga. A sua dor foi um investimento, não em vingança, mas em crescimento. Enquanto você se fortalece, quem te usou enfraquece. Porque maldade é como veneno. Quem oferece muito, uma hora acaba tomando do próprio copo. A pior cobrança que alguém pode enfrentar não é a externa, é a interna. É quando a consciência começa a gritar no silêncio da madrugada. É quando os fantasmas das escolhas erradas começam a aparecer. E eles aparecem, sempre. Acredite, não existe travesseiro confortável para quem destruiu alguém que só queria amar de verdade. Então, se hoje você sente que ficou para trás, lembre-se, você não está perdendo nada, você está sendo protegido. Porque quem tem coragem de ferir alguém puro está comprando uma dívida emocional que o universo não perdoa. E a cobrança, ela vem multiplicada. Quem pisa no coração de alguém puro, cava a própria queda. Você já percebeu que quanto mais puro o coração, maior é a dor quando ele é machucado? É porque quem sente de verdade, sente fundo. E quem pisa num coração assim, não está apenas ferindo alguém, está detonando a única ponte que o conectava com algo verdadeiro. Gente assim cava a própria queda e nem percebe. Acha que está vencendo, mas está, na verdade, perdendo o que tinha de mais valioso. A pureza não é ingenuidade, é coragem. Coragem de amar sem jogar, de se entregar sem máscaras, de acreditar que existe reciprocidade nesse mundo doente de ego. E quando alguém se aproveita disso, quando manipula, trai ou despreza, está cavando o próprio buraco. Porque a vida, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar que o que foi descartado era, na verdade, raro. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Quem age com crueldade, desprezo ou desrespeito vai sendo consumido por dentro, pouco a pouco. E chega uma hora em que essa pessoa olha ao redor e percebe: perdeu tudo, inclusive a si mesma, porque quem faz mal aos outros primeiro destrói o próprio caráter. Você pode achar que perdeu, mas não perdeu não. Você foi poupado. Você se livrou, porque quem pisa num coração puro não está preparado para a luz que esse coração carrega. E o que sobra depois disso? Um rastro de vazio, de arrependimento, mas tarde demais. Porque quem faz um coração se calar, um dia vai implorar para ouvir de novo aquela voz. O erro de quem te feriu foi confundir bondade com fraqueza. Acreditou que poderia te manipular, te usar, te descartar, mas esqueceu que pureza é força bruta disfarçada, porque o coração que sente muito também sabe se fechar para sempre. E quando se fecha, não tem mais volta. Você não foi burro por confiar, nem fraco por amar. Você foi grande demais para alguém pequeno. E agora, quem achou que podia te pisar, vai ter que lidar com o peso de não ter mais você por perto. E isso dói mais do que qualquer vingança que você poderia ter planejado. Você não precisa se vingar. O tempo faz isso por você. No calor da dor, é natural querer justiça, sentir vontade de mostrar que você não era fraco, de fazer a pessoa pagar, sentir na pele o que te causou. Mas a verdade é que a vingança que você tanto deseja não vem da sua mão.
ela vem do tempo. E quando vem, é muito mais precisa, silenciosa e dolorosa do que qualquer plano que você poderia traçar. A vingança do tempo não destrói com gritos, ela destrói com ausências. Ela mostra o valor de alguém quando já é tarde demais. Aquele que te ignorou vai começar a procurar. Aquele que te traiu vai começar a desconfiar de todos. Aquele que te desprezou vai começar a se sentir invisível, porque tudo volta. E quem brincou com seu coração vai conhecer o gelo do arrependimento. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida será serena. Isso é força estoica. Deixar que a vida se encarregue, enquanto você foca em crescer, em se reconstruir, em se tornar intocável emocionalmente. A verdadeira justiça não é a que castiga o outro, é a que transforma você em alguém melhor do que ele jamais imaginou que você se tornaria. Enquanto você estiver obcecado pela dor, pela vingança, você continua preso. Mas quando você solta, quando você foca em você, o jogo muda. O tempo começa a trabalhar a seu favor. E ele é um escultor silencioso, vai esculpindo sua força enquanto desfaz o ego e a arrogância de quem te feriu. A maior ironia é essa: quem te machucou vai acabar sentindo a sua falta e não vai poder fazer nada a respeito. Vai ver sua vida florescer de longe, enquanto a própria desmorona. Vai perceber que perdeu alguém que jamais encontrará de novo. E aí, meu amigo, minha amiga, é o tempo se vingando por você. Não se rebaixe. Não perca sua energia tentando provar nada. Continue, cresça, evolua. Porque a melhor vingança é olhar para trás e ver que tudo aquilo que um dia te machucou, hoje já não te atinge mais. E isso sim destrói quem um dia te quis ver no chão. Frieza agora e desespero depois. Você já sentiu aquele gelo na alma quando percebeu que alguém que você amava não sentia absolutamente nada por você? Aquela frieza calculada, aquele desprezo disfarçado de "estou bem, segue tua vida", é uma das piores dores que alguém pode sentir. Mas o que muita gente não entende é que essa frieza tem prazo de validade. Porque quem é frio hoje é quem treme amanhã. O jogo vira, sempre vira. A frieza é uma defesa, mas também é uma arma. Quem a usa para ferir, para manipular, para fazer o outro se sentir pequeno, está apostando alto e perdendo sem perceber. Porque chega um momento em que o jogo emocional muda. Aquela pessoa que era o centro das atenções começa a desaparecer da memória de quem ela feriu. E o que sobra? Um desespero silencioso. Uma necessidade de voltar para o lugar onde um dia houve amor. Mas agora só existe silêncio. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se tornar como seu inimigo. E é exatamente isso que acontece quando você para de implorar, de tentar entender, de correr atrás de migalhas. Você vira a chave, e quando isso acontece, o poder muda de mãos. Quem antes era frio, agora sente o calor da perda. E não há nada mais desesperador do que perceber que você perdeu alguém que te daria tudo. O desespero não chega com gritos. Ele chega com lembranças, com o vazio das mensagens não enviadas, com a ausência do cuidado que era garantido. Quem foi frio um dia vai sentir o gelo da própria solidão e não vai ter ninguém ali para aquecer. Porque quem zombou da sua entrega vai se ver implorando por uma mínima chance de voltar. Mas aí já vai ser tarde. Você não precisa responder, não precisa provar nada, só precisa continuar. Porque o tempo que você investe em você é o mesmo tempo que vai corroer o ego de quem te descartou. O universo se equilibra e quem foi gelo com você, um dia vai queimar em saudade. Então, segura a sua força, respeite sua história, porque o que hoje parece abandono, amanhã vai ser o maior arrependimento da vida de quem não soube te valorizar.
E quando esse arrependimento chegar, não haverá mais espaço, nem perdão. A indiferença de hoje será a carência de amanhã. Você lembra da frieza, da ausência de empatia, da forma como a pessoa que você tanto amava te olhava como se você fosse descartável? Essa indiferença que te machucou tanto, ela volta, mas volta com força, porque ninguém despreza o amor verdadeiro sem, um dia, sentir falta dele. A indiferença de hoje será a carência desesperada de amanhã. É só esperar. Hoje pode parecer que aquela pessoa segue plena, feliz, rodeada de opções. Mas o que ela não percebe, ainda, é que nenhum amor superficial preenche o buraco deixado por alguém que entregou tudo de si. Com o tempo, as máscaras caem, as aventuras enjoam, os elogios falsos cansam, e é nesse momento que a mente começa a revisitar o passado. E adivinha quem ela vai lembrar? Você, Sêneca dizia: não existe vento favorável para quem não sabe aonde vai, e quem age com indiferença, achando que sempre terá controle, se perde. Perde o rumo, perde o equilíbrio, porque a vida tem uma forma cruel e justa de ensinar. Ela faz a pessoa que zombou do seu amor sentir, um dia, a dor de querer e não ter mais, de procurar e não encontrar, de perceber que o que foi desprezado não volta mais. A carência é uma prisão, mas não para quem sente saudade saudável, e sim para quem já teve tudo e não soube valorizar. Quem foi indiferente vai começar a acordar de madrugada com um nó na garganta. Vai lembrar das conversas, dos abraços, dos gestos simples que hoje não existem mais. E vai perceber que você não era fraco, era raro. Enquanto você se cura, cresce, aprende a se amar, essa pessoa entra num ciclo de perdas. E quando ela tentar repetir com alguém novo o que teve contigo, vai falhar, porque a conexão que vocês tiveram não se repete. Você foi único, você foi entrega real. E a ausência disso vira desespero com o tempo. Não se preocupe com o que parece agora. Tudo muda. E quem hoje age com frieza, amanhã vai implorar por um pouco do calor que você ofereceu, de graça. A diferença é que amanhã você não estará mais lá. E isso será a verdadeira punição. A vida cobra com crueldade quem zombou da sua dor. Zombar da dor de alguém é uma das atitudes mais baixas que uma pessoa pode ter. É rir da queda enquanto o outro ainda está tentando se levantar. É virar as costas quando o outro estende a mão. E quem age assim acha que está vencendo, mas está apenas assinando um contrato com a própria ruína. Porque a vida pode até demorar, mas quando cobra, cobra com crueldade. Quem zombou da sua dor, um dia vai conhecer uma dor parecida, ou pior. Não porque você deseja isso, mas porque o universo se equilibra. Epicteto dizia: a verdadeira medida de um homem não é como ele age em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de desafio e controvérsia. E quem age com desprezo diante do sofrimento alheio revela fraqueza de alma, não força. Hoje, essa pessoa pode estar vivendo uma ilusão de controle, mas a vida vai apresentar situações onde ela será ignorada, desprezada, ferida, do mesmo jeito que fez com você. E nesse momento, ela vai lembrar da sua voz, do seu olhar suplicando por um pingo de compaixão. E vai sentir na pele a dor que causou, sem ninguém por perto para amparar. Não subestime o poder do tempo. Ele é silencioso, mas implacável. A arrogância de hoje será a humilhação de amanhã. A zombaria de ontem será o choro escondido no travesseiro. Porque quem feriu sem culpa, um dia vai suplicar por perdão que já não existe mais. A vida ensina sim, mas nem sempre com ternura. Às vezes ela ensina com choque, com perda, com solidão. Enquanto isso, você estará diferente, mais forte, mais consciente, mais seletivo. E talvez até com um pouco de frieza, não por maldade,
mas por sabedoria. Você aprendeu, você cresceu, e agora quem te viu como fraco vai enxergar a grandeza que perdeu. Só que tarde demais. A melhor resposta para quem zombou da sua dor é ser tão feliz, tão em paz, tão realizado, que o simples fato de você existir se torna a maior lembrança do que aquela pessoa jogou fora. E isso é impagável. Enquanto você evolui, essa pessoa apodrece por dentro. Existe algo poderoso em quem escolhe evoluir em silêncio, enquanto o outro segue perdido, tentando preencher o vazio com distrações. Você vai crescendo, se curando, se lapidando. Cada lágrima que você segurou virou força. Cada desprezo que você engoliu virou foco. E enquanto você se reconstrói, ele começa a apodrecer por dentro, lentamente, como uma fruta bonita por fora, mas podre no núcleo. A pessoa que te feriu talvez esteja até sorrindo agora. Mas sorrir não é sinal de paz. Muita gente ri por fora e grita por dentro. E a mente não perdoa. Ela repete as cenas, revive as escolhas, apresenta o arrependimento como um filme sem fim. É nessa hora que quem antes te ignorava começa a sentir o gosto da própria solidão. Marco Aurélio dizia: a alma se contamina com aquilo que ela permite entrar. E quem vive ferindo, enganando, manipulando, está se envenenando. Pode demorar, mas uma hora o veneno se espalha. E quando isso acontece, nem terapia salva. Porque quem perdeu alguém verdadeiro carrega esse arrependimento como uma tatuagem na alma, visível só para quem sente. Enquanto isso, você sobe, um passo de cada vez, evoluindo, ficando mais seletivo, mais estratégico, mais confiante. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua presença fala, sua ausência machuca, e quem te achava substituível agora percebe que você era insubstituível. Mas o tempo não volta, e você também não. A ironia cruel da vida é essa: quem não te valorizou quando podia, um dia vai implorar por um segundo da sua atenção. Mas você vai estar em outro nível, porque a dor te lapidou, a rejeição te empurrou para dentro de si, e lá você encontrou uma força que nem sabia que existia. Você não só sobreviveu, você renasceu. E enquanto essa pessoa se perde nos próprios erros, você vai estar vivendo o que ela nunca terá: paz de verdade, amor próprio e o tipo de evolução que não se compra, não se finge, não se imita. Você venceu sem precisar vencer ninguém, apenas superando a si mesmo. Você percebeu? A dor que te causaram não foi o fim, foi o início da sua transformação. Cada vez que você se sentiu pequeno, ignorado, rejeitado, você estava sendo preparado para algo maior. Quem achou que poderia te destruir, na verdade, só te empurrou para sua evolução. E agora, quem te viu como fraco vai ter que engolir em seco, vendo sua força crescer. Não precisa desejar o mal, só continue, porque o tempo é mestre. Ele se encarrega de devolver tudo. O que foi zombado será valorizado, o que foi rejeitado será lembrado com arrependimento. E quem feriu vai sentir, não porque você vai fazer algo, mas porque o universo não falha. Ele observa, ele cobra e ele entrega. Lembre-se das palavras de Epicteto: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Sua reação é seu poder, sua cura é sua vingança, sua paz é sua vitória. E acredite, viver bem é a resposta mais cortante que existe. Você não precisa provar nada, só precisa viver de forma tão plena que a ausência do outro se torne insignificante. Agora é com você. Curta esse vídeo se ele falou com sua alma. Comente aqui embaixo o que você sentiu. Quero ler sua história. Compartilhe com alguém que precisa acordar. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. No comentário fixado tem um
Conteúdo exclusivo que vai te ajudar ainda mais nesse caminho de força e liberdade emocional. Você não está só. E a dor que te causaram vai voltar, mas não para você, para quem a provocou.